vamos falar agora, na nossa série, sobre o bairro de Campo Grande, né, que era a freguesia rural de Campo Grande. A ocupação remonta a 17 de novembro de 1603, devido a trabalhos jesuíticos na região, antes habitadas pelos índios, até separei aqui para não gaguejar, Pissinguabas. Em 1565 foi dividida em 6 marias após a expulsão dos portugueses pelo Marquês de Pombal, né? Inclusive eles tinham uma fazenda que era uma fazenda tão produtiva que essa fazenda foi incorporada, né, por Dom João VI, né, e virou a Fazenda Rural de Santa Cruz, que era toda aquela região. Como é que Campo Grande surgiu na história, Priscila? Então, toda essa região, né, literalmente era um Campo Grande, que não tem outro motivo para ter outro nome. E que abrigava bairros hoje que são separados, como Bangu, Cosmos, Paciência, né? E sendo uma grande área rural da cidade mesmo. Os jesuítas vão estar recebendo essas doações de terra porque eles são a primeira ordem religiosa que chegam aqui. Então, eles vão fazer vários serviços, eles vão ser responsáveis por toda a parte de saúde, educação, enterros, e também de produção que vai ser trazido para o centro do Rio, né? Através dos rios, através dos caminhos, passando pela freguesia total, que tudo era freguesia de Irajá. Depois que vai ter esses desmembramentos ao longo do século XVII e do século XVIII. Mas, nesse caso, especificamente, os jesuítas acabam querendo desenvolver a região de Campo Grande, fazendo essas obras de infraestrutura, mas vai existir uma interrupção no século XVIII, porque eles vão ser expulsos do Brasil, em 1759. Na verdade, eles foram expulsos de Portugal e todas as suas colônias, porque os jesuítas tinham um papel tão importante na sociedade, uma influência tão grande junto ao rei, que eles estavam governando. E no século XVIII, a gente tem o século das luzes, essa questão da razão estar por cima, né, de você gerar uma ruptura. Existiam algumas colônias portuguesas que os jesuítas tinham mais terra do que a própria coroa. Então, isso vai incomodar muito o Marquês de Pombal, que vai ser esse primeiro-ministro do rei Dom José I. Ele vai ser considerado um déspota esclarecido, e que vai acabar expulsando os jesuítas. E isso vai atrasar um pouco o desenvolvimento de Campo Grande. Mas as primeiras mudas de café que foram plantadas no Convento dos Barbonos, aqui no centro do Rio, vão ser produzidas em larga escala na metade do século XVIII, lá em Campo Grande. E que a partir daí, né, porque essa fazenda imperial de Santa Cruz, ela ia até Vassouras. A gente esquece esse detalhe. A gente vai ver esse café subindo a serra e tendo um boom no início do século XIX, com essa produção de café. Ou seja, eu posso dizer que a cultura do café começou em Campo Grande, ali naquela região. Praticamente. Certamente. No estado do Rio de Janeiro, sim. Então, porque a gente tem as mudas que foram trazidas para a cidade, vão ser plantadas aqui no Convento dos Barbonos, mas quando você vai fazer uma produção de larga escala, o primeiro local vai ser Campo Grande. Pois é, a Cláudio Santos está me dizendo que lá na região tem um bairro, que Campo Grande é tão grande que ele tem subbairros, né? Que é chamado de Jesuítas, ali próximo à Avenida Brasil. Não sabe se tem uma ligação, possivelmente deve ter, né, Priscila? Tem sim. Porque é a área que os jesuítas começaram a estender, com pontes, com irrigação, porque ainda no período dos jesuítas, a principal coisa que era plantada lá era cana-de-açúcar, né? O Rio inteiro tinha sua base econômica como cana-de-açúcar, e também já nessa área mais plana, tinha a produção de gado. Os jesuítas faziam todo esse controle, então, assim, essa extensão de Santa Cruz para Campo Grande é onde os jesuítas vão trabalhar mais e vão ter também a sua presença em Campo Grande. Agora, a outra coisa, outro fator aglutinador na época, e 2 fatores aglutinadores, né? Eram a igreja e também aonde tinha a fonte de água na época, né, Sandro? E a paróquia de Nossa Senhora do Desterro foi muito importante para o desenvolvimento daquela área, né, Sandro? Sim. O início da urbanização de Campo Grande é a partir da igreja, né? Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, né? Ela está aparecendo agora no vídeo. E, logicamente, ela não era assim, uma capela simples que foi sendo aumentada, né, aos poucos. No século seguinte, ela já vinha sendo construída no estilo neobarroco, né? E ela é assim, um ponto de partida para que os outros bairros de Campo Grande se desenvolvessem, né? E tinha um poço também, parece que nos fundos dela, né, Sandra? Então, além da religiosidade, ainda tinha água também, né?
a capela foi construída porque justamente era ali, era o poço, era o lugar onde as pessoas se reuniam, né? Saía de casa, era um espaço rural, né? As pessoas saíam de casa, iam buscar água no poço, e aí, como já tinha algum movimento, era ali que fazia a questão do culto religioso, então ali foi fundada a capela. E aí, posteriormente, ela seria o ponto de partida para os outros tipos de socialização, né? As pessoas vão lá pagar promessa, vão casar, vão batizar, começa a ter algum tipo de movimento, e aí começa a ter um comércio, começa a ter alguma preocupação com o transporte possível à época, né? Animais, charrete, e, enfim, começa um embrião de movimento, né? Então, historicamente, o bairro de Campo Grande tem seu início em torno do poço, que tem ali próximo à capela, e da capela que foi construída, né, justamente aproveitando a ocorrência de pessoas por causa do poço, né? Então, a Capela de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande é ponto de partida do bairro. E isso diz também um pouco sobre essa imigração, a primeira habitação de Campo Grande, que de europeus, principalmente portugueses, porque onde você tinha a Capela do Desterro, né, onde tem igreja do Desterro, ela tem sempre uma ligação com a imigração, né? Ela é um culto mariano, né? Ou seja, Sandro, exatamente. Sempre que eu ouvir a palavra desterro é porque tem uma ligação, como é que é? Explica melhor para isso. Quase sempre. São pessoas imigrantes, né, que vão ali, e eles, para fazerem seus próprios cultos, começam a manifestar, criar templos, e é feita homenagem à Nossa Senhora do Desterro, que é um culto mariano, criado para proteger justamente os viajantes, pessoas que, por exílio ou por desterro, então, a etimologia de fora da sua terra, digamos assim, seria uma coisa parecida. Exatamente. É nesse sentido. Então, existe uma ocorrência muito grande de igrejas fundadas por imigrantes que utilizaram Nossa Senhora do Desterro, que foi a padroeira deles, né, ao longo da viagem, ao longo da imigração para aquele lugar. Então, no caso da igreja Nossa Senhora do Desterro, aí em Campo Grande, ela também fala muito sobre essa ocupação inicial, né, de jesuítas, como a Priscila falou, mas também de portugueses, muitos portugueses tentando a sorte ao longo de várias migrações, né, de portugueses ao Brasil e chegando a habitar aquela área que é onde havia oportunidade em virtude, como a Priscila falou, da área da atividade agropecuária, né, principalmente agrícola, depois da agropecuária que vai ter ali. Vamos dar uma olhadinha, Sandro, na nossa produção. Sim. Foi ao bairro colher imagens do Campo Grande atual, né? Vamos acompanhar. Opa! Tá aí, de casa deu para você acompanhar no vídeo, né, que ainda tem muito espaço aberto em Campo Grande. Você conhece a história do bairro? Você viveu no bairro? Tem alguma curiosidade? Estou aguardando a sua participação. Conhece algum amigo que mora, estudou, casou por lá? Marca o nome dele nos comentários, ou então liga para ele, pede para sintonizar através do YouTube e do Facebook da PAI, onde nós estamos transmitindo para você essa live falando sobre Campo Grande. Lembrando, você viu ali também a estrada de ferro, que geralmente é muito importante também para a urbanização dos bairros, aqui no Rio de Janeiro, tem toda uma ligação histórica, a ligação de ferro Dom Pedro II, em 1878, e depois, em 1894, teve a Companhia de Carros Urbanos, ganhou a concessão para explorar a linha de bondes, né, ainda a tração animal,
ligando Campo Grande aos vizinhos Guaratiba e Pedra de Guaratiba. Circulou pela última vez já elétrico, claro, em 1967. Até hoje, mantém a histórica usina de manutenção dos bondes, inclusive com os trilhos ali, em alguns materiais, e virou hoje um prédio da Conlurb. Você viu também mostrando ali o calçadão de Campo Grande, que é muito famoso, a área de comércio, a gente vai entrar, tem mais detalhes, a Avenida Cesário de Mello. E na Avenida Cesário de Mello, uma das mais movimentadas, tem uma imagem, uma escultura, que é de uma laranja. Por quê? A citricultura foi muito importante na região depois desse período do café, não foi, Priscila? Foi sim, foi sim. Campo Grande ficou conhecido como Citrolândia, terra da laranja. O café entra em decadência na região a partir da Primeira Guerra Mundial, praticamente, e com a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, a gente tem um declínio total da produção de café em relação a essa exportação. Mas começa a se substituir esse cultivo, e aí há a introdução da laranja, e que ganhou uma maior ênfase, porque na Segunda Guerra Mundial o Brasil passou a se tornar o principal fornecedor de laranja para o mundo, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, houve um crescimento muito grande em relação a essa produção agrícola. Até a década de 90, praticamente, Campo Grande era uma das grandes bases da produção agrícola, daquilo que a gente consome de leguminosas no nosso dia a dia, né? Até a década de 90, Campo Grande foi o maior produtor de chuchu do Brasil. Exato. Então, essa vertente agrícola caminha lado a lado com a questão também industrial, que passou a se desenvolver a partir dos anos 40, 50 e principalmente nos anos 60. Mas na década de 40, a fruta era a laranja. Certamente. Agora, eu tenho aqui as participações, o pessoal está gostando, hein? Está dizendo de ponta a ponta que dizem que era laranjal, a Cláudia Santos está dizendo, a Conceição Menali, bem-vindo na live, o primo Nelson Menali, e acompanhando o pessoal. Você de casa faz o mesmo, tá? Compartilha a live, marca nos comentários nomes de amigos que tenham, como você, histórias para contar. E também estou aguardando a sua história sobre Campo Grande, que a gente bota ela aqui na tela. A Lau Campelo, muito boa live. Ela diz que se formou em História, fez o curso de História do Rio de Janeiro e não sabia de alguns detalhes que estamos contando aqui. Que bom, hein? Estou me sentindo importante agora, hein? Pois é, a Antônia Figueiredo diz que tem os benefícios desse bairro que são muito legais. Lembrando que a gente tem da PAI lá, a Antônia bem lembrou, a gente tem espaços de dança, né? E polos de caminhadas e corridas. E também tem o Teatro Arthur Azevedo, que é muito importante na região, o Teatro Arthur Azevedo, aonde o Bom Espetáculo da PAI já fez várias atividades, né? Então, aonde também é um espaço que a PAI costuma acompanhar. Falando em questões culturais, eu pedi ao repórter Richard Gunter que fizesse para a gente um levantamento da importância cultural do bairro de Campo Grande para a cidade do Rio de Janeiro. É com você, Richard. O maior bairro do Rio de Janeiro nunca teve uma novela ambientada por lá. Já no cinema, o filme que leva o nome do bairro foi um dos mais premiados internacionalmente. O filme Campo Grande, de Sandra Kogut, ganhou o prêmio em 2015 Toronto International Film Festival. Acha que só pode ser alguém que me conhece, que conhece a gente. Quem foi que te trouxe aqui? Foi sua mãe? E agora, o que eu faço? E sabe quem cresceu por lá? Garrincha, Wagner Love e o funkeiro MC Marcinho. Glamourosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante, nos envolve, nos fascina. Pois é, bom, ele estava até aqui dançando funk aqui. Lembrando que Garrincha nasceu em Pau Grande, né? Mas que depois foi criado lá. O que é a Priscila Rio, Priscila? O que você achou graça? É uma região aqui do Rio, Priscila. Não sei se tem alguma relação anatômica, mas pelo menos é uma região do Rio de Janeiro. Agora, lembrando ainda da parte cultural também, tá, o que eu tinha? Eu tinha as escolas de samba, né? Campo Grande tem o maior número de escolas de samba, não sei se vocês sabem. A origem da Império de Campo Grande nos anos 70 e depois resultou em várias delas. Ou seja, a importância também da cultura popular, né, Sandro? Exatamente. A Serena de Campo Grande, né? É mais conhecida, eu acho, atualmente de lá. Mas, inclusive, tem desfiles internos ali, né? Competições internas, rivalidade entre as escolas e blocos também, muitos blocos carnavalescos também, né? Aproveitando ali a diversidade do lugar, né?
É muito Tem legal o Delírio da Zona Oeste, Sandro. Tem a Unidos da Ponte, que já desfilou até aqui no Sambódromo. Chora na Rampa, Império da Zona Oeste, Amor Tô Indo. Ou seja, não faltam ali também a questão. Porque Campo Grande é quase como se fosse uma outra cidade, né, Priscila? Ele tem essa característica, né? Já até teve projetos de tentar discutir a possibilidade dele virar uma cidade, porque ele tem outros bairros dentro dele, né? Na década de 60, o governador do estado da Guanabara, Negrão de Lima, declarou Campo Grande como uma outra cidade. Mas esse processo não foi à frente, apesar de existir o decreto-lei, porque já começou a negociação da incorporação do estado da Guanabara ao estado do Rio de Janeiro. E quando a gente deixou de ser capital do Brasil, a gente não foi incorporado ao estado do Rio de Janeiro. A gente se tornou um outro estado, o estado da Guanabara. E em 68, o Negrão de Lima, fazendo um reordenamento aí espacial, até porque foi a época do loteamento de Campo Grande para construção de casas, né? Onde os laranjais foram sendo substituídos por ruas, e para virar um grande distrito industrial, houve essa emancipação no papel, mas não aconteceu na prática. Para você ter uma ideia, André, mora mais gente em Campo Grande do que em Petrópolis. Sim. Realmente é uma cidade, não tem como. Cidade. Exatamente. Agora, o Anderson Moura está dizendo aqui para o Sandro que Desterro faz referência à fuga da Sagrada Família, Maria, José e Jesus para o Egito, fugindo do rei Herodes, logo após a visita dos chamados Reis Magos. O Anderson Moura dando essa colaboração. Obrigado, Anderson. Klaus Santos dizendo que tem a... Exato. Na descida de Olinda, Cláudio também o Monumento da Laranja, para falar do bairro. Eu confesso que eu acho que o monumento poderia ser um pouquinho mais bonitinho. Não vi tanta beleza ali, não, que me desculpe ali quem foi o autor. Poderia ter caprichado um pouquinho mais, mas tudo bem, um comentário só estético. A Janete Nery diz que Campo Grande marcou também a nossa história. Da família dela. Morava no bairro Jabu, estudava em Senador Camará, e as duas manas mais velhas se formaram na escola normal Sara Kubitschek, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá, Janete? Fica aí, chama o pessoal aí, chama suas irmãs para assistir também, você de casa, e marca o nome deles nos comentários, que a gente vai falar das escolas também. Eu tenho aqui mais informação, a Maria Flor Leão diz que a avó contava que as pessoas iam dos subbairros, né, a pé, até a Capela de Nossa Senhora do Desterro, para assistir a missa aos domingos. E iam com a melhor roupa, era uma característica mesmo da época, né? Você caprichava na roupa. O IGMM PIN, tá, diz que tem a Capela de São Pedro, que tem a importância também da história, ou seja, aonde Dom Pedro fazia suas paradas. Eu não sei, você conhece um pouco da história dessa capela, ou Priscila? Ou Sandro? Na verdade, eu sei das paradas dele viajando por lá, mas dessa capela especificamente, não. Então aí, o GPMM PIN, manda pra gente aí a sua informação para colaborar. Essa live aqui ela é aberta, ela é um bate-papo entre pessoas que gostam do Rio de Janeiro. A Mariana Flor está dizendo que nasceu na antiga maternidade que tinha no calçadão de Campo Grande. Agora vamos falar também do complexo esportivo Miésimo, né, da Silva, que é o maior complexo esportivo pertencente a uma prefeitura, uma administração municipal. Foi de 1982, relativamente recente, e referência para eventos esportivos, sediando o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, o GP de Atletismo, a Copa do Mundo de Natação e também Jogos Mundiais de Cadeiras de Roda, Jogos Pan-Americanos, ou seja, questões muito importantes. Outro ponto interessante que a gente tem de lá é o Campo Grande Atlético Clube, né, que é o campeão de prata do Brasil em 1962, sim, da Miésimo, agora já é o Campo Grande, em 1962, né, e Série B do Campeonato Brasileiro de 1982, ou seja, foi um time importante, um time de futebol que não é das primeiras divisões, né, Sandro, mas que tem sua importância aqui na história do esporte, do futebol, precisamente, no município do Rio de Janeiro, né, Sandro? Com certeza, o clube do Campo Grande, futebol, está na memória de todo mundo que acompanha futebol no Rio de Janeiro, já sabe, tem uma história para contar do Campo Grande. E é uma pena, né, que junto com outros clubes de subúrbio, né, de bairros, como a gente falou, como Olaria, como Bom Sucesso, São Cristóvão, que foram ficando um pouco para trás, não acompanhando o desenvolvimento somente financeiro do futebol no estado, né? É uma pena que alguns desses clubes nem existam mais ou tenham a sua atividade reduzida. O Campo Grande, por exemplo, tem uma história muito grande, que você citou, tem outros feitos importantes, principalmente revelando jogadores, né? É uma região que revela muitos jogadores, né? Até pela quantidade de campos de futebol que existem ali.
Depois tem o Miésimo, que coloca essa revelação não só para o futebol, mas para outros esportes. É um celeiro do vôlei, de atletismo, por exemplo, né? E seria legal, né, que esses clubes tivessem condição de emprestar sua tradição para as competições, porque eles ainda estão na memória de muita gente que acompanhou. Certamente. E tem também o polo de corrida, né, e de atletismo, de preparação atlética, de qualidade de vida da PAI. Também a gente tem em Campo Grande, você pode conhecer e acompanhar através do nosso site, www.apai.org.br. Fala, Priscila. Uma coisa interessante que você falou antes de samba e agora está falando de futebol, a criação do Clube Campo Grande tem a ver com o Clube Democráticos. O Clube que é aqui do centro do Rio, não é? Da Riachuelo, né? Exatamente, que foi criado no século XIX, fez parte do movimento abolicionista e republicano. Agora conta um pouquinho mais dessa ligação, fiquei curioso agora, Priscila. As cores do uniforme, preto e branco, que lembra muito do Botafogo, né? Mas na verdade não foi inspirado no Botafogo, que já era um time consolidado na época. Foi inspirado nas cores utilizadas pelos membros do Clube Democráticos aqui do centro, já que eles tinham muito a ver. Como ele foi o 13º clube a se registrar no estado profissionalmente, e no jogo do bicho o 13 é o galo, o símbolo do clube virou um galo. Ou seja, toda a relação, né? E aí tem muita gente que acha que isso tem a ver com o Botafogo, até pelo Zagallo, número 13, mas não tem a ver com os democráticos e também tem a ver com o registro como um clube profissional. Foi o 13º do estado a se registrar, e no jogo do bicho 13 é galo, então o símbolo do clube foi galo, que revelou Barbosa, né, o goleiro do vice-campeonato de 50, e coitado Barbosa, né, no episódio que foi conhecido como Maracanazo, foi escrachado dentro da história brasileira, futebolística, né, e outros personagens como Dadá Maravilha. Então, realmente, o Clube Campo Grande tem uma história que você tem que respeitar. É verdade. Quem sabe aí fica essa sugestão, a gente estava falando nos bastidores, né? De repente, para o ano que vem, já que a gente está com 300 milhões de temáticas de série, a gente abrir um pouquinho sobre os bairros e os times de futebol dos bairros. Tá aí a opção. O que você acha dessa ideia? Marca aí se você acha uma boa. O pessoal de casa também. Todo mundo sabe disso nos passeios, por livre e espontânea pressão. O Vasco ganhou ontem, vai ser um prazer falar do bairro do Vasco, né? Certamente, vamos falar. Certamente, vamos sim. Olha só, a Clausan está dizendo que mora atrás do Miésimo da Silva e tem muitas histórias para contar. Estou aguardando a tua história aí, bota aqui que a gente coloca aqui no vídeo. Vamos acompanhar os colégios? Citaram aí a Sara Kubitschek, mas não é só ela não. A gente tem importantes instituições de ensino que também se firmaram por lá. Luísa Morato foi fazer esse levantamento para a gente. É com você, Luísa. O bairro de Campo Grande é o mais extenso e populoso da cidade do Rio de Janeiro. E não à toa, com tanta gente, é necessário bastante colégio. Somente da rede municipal existem mais de 100 no bairro. Entre elas, a Escola Municipal Amazonas, uma das mais antigas da região, fundada em 1941. Outro colégio histórico é o Instituto de Educação Sara Kubitschek, criado em 1957, ainda com o nome Escola Normal Sara Kubitschek. Em 73, a unidade passou a se chamar Colégio Estadual Sara Kubitschek, e um ano depois foi elevada à condição de instituto, mas somente em 78 foi estabelecido o nome atual. Campo Grande também conta com a Biblioteca Manuel Inácio da Silva, que no final de 2019 foi reinaugurada depois de totalmente reformada. O local conta com um acervo de mais de 10 mil livros para crianças, jovens e adultos, além de volumes destinados a pessoas com deficiência visual. A biblioteca contribui com a formação leitora do bairro desde 52. E tem mais, grandes universidades também podem ser encontradas pelo extenso bairro, como o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, o UESO, uma instituição pública aberta em 2005 com o objetivo de atender a demanda de estudantes da Zona Oeste e de municípios próximos como Itaguaí e Nova Iguaçu. Eu tenho imagem aqui, a produção tem, do CIEP Nelson Mandela, em que o próprio homenageado veio para a inauguração. A gente tem essas imagens aí, pessoal da produção colocar, né, para a gente dar uma olhadinha aí nas imagens. Enquanto eles tentam ver a imagem, eu digo que a Janete Neri está dizendo aqui que ela convidou as manas dela, que são professoras, para assistir a live. Que bom, papai sempre nos incentivou a leitura e a buscar conhecimento. Amo lives como aqui
essa que nos acrescenta. Nós também estamos amando fazer as lives aqui. Não vai dar para ler todo mundo, gente. A Capela de São Pedro, aí a Clarice SM está colaborando. Olha, ela é localizada na Avenida Santa Cruz, né? Que no subbairro Jardim Caxanga, uma das amantes de Dom Pedro I construiu em sua homenagem, por isso foi construída, na qual pernoitava num casarão próximo à capela. Já vi, esses fofocas de alcova, né? O nosso império cheio. Pior que não é só o império, não. Até os dias de hoje tem muitas, tá? Ao longo da Avenida Santa Cruz, possui marcos que orientavam o caminho até a Fazenda Santa Cruz. Acredito ter sobrado menos de 5 desses marcos, sendo o Marco 7 localizado na comunidade Cavalo de Aço. Já a Yara Malvão, a lembrança que tem dessa cidade e que nos mostra é a praia de Sepetiba, né? Sepetiba que também fazia parte, hoje é um município separado. O pessoal vai marcando aí, gente, não dá para ler todo mundo, tem muitas interações, mas continua interagindo, porque a produção, atenção produção, vocês podem ir colocando aí mais comentários, reações aí na nossa tela, porque não vai dar para eu ler tudo, tá bom? Eu queria agora, depois que a Luísa fez esses acompanhamentos da escola, eu queria falar de algumas celebridades de lá também, a Nilce Carvalho, nasceu lá, o Zeca do trombone, Áurea Martins, cantora da época de ouro do rádio, Marcelo Iuca, o Paulinho Serra, humorista atual, e um humorista também que ficou para a história, já passou dessa para melhor, mas que quem não esquece que é o José Loredo, pelo nome nem tanto. Agora o Zé Bonitinho, ninguém esquece da imagem do Zé Bonitinho, né? Vamos falar um pouquinho da economia do bairro? A Jéssica Almeida foi acompanhar para a gente como é que funciona hoje a economia, já que até pouco tempo atrás ele era tido como área rural do Rio de Janeiro. A região possui uma economia bem diversa, com áreas rurais, com uma zona industrial importante e com um comércio com crescimento significativo nos últimos anos. Além do movimentado e popular calçadão de Campo Grande, há opções de compras, lazer e serviços em modernos shoppings, como o West Shopping, o Passeio Shopping e o Parque Shopping Campo Grande. Entre as indústrias que se encontram instaladas em Campo Grande estão a Ambev, a Tupperware, a Michelin e várias outras. Na área cultural, existem espaços como o Teatro Arthur Azevedo e a Lona Cultural Elza Osborne. Também conta com diversas praças públicas, assim como pista de skate, clubes, academias, biblioteca e diversas faculdades, como o Senac. Obrigado, Jéssica Almeida. Eu lembro que o censo de 2010 apontou 330 mil habitantes, ou seja, o bairro mais populoso do Brasil. Porém, a densidade líquida é a segunda menor do Brasil, ou seja, tem muitas áreas verdes, como aquele vídeo. Pode passar aí o vídeo sem som, aquele vídeo que a gente mostra as imagens, ou produção, para a gente ver como tem ainda muito espaço, né, para expansão. A água, que é importante fonte de desenvolvimento histórico, pode ser outro vídeo aí, tá aí, exatamente, pelos rios das cachoeiras do Mendanha e do Prata, que até hoje ainda abastecem vários bairros do Rio de Janeiro. Até hoje também ainda mantém a vocação rural, ou seja, eu tenho coco, chuchu, que a Priscila citou, o aipim, a batata doce, a banana, a laranja, numa menor proporção do que no tempo que era a Citrolândia, a manga e o abacate. A pecuária, ainda algumas experiências, como a avicultura, coelhos, suínos, bovinos, caprinos, e também a abertura da Avenida Brasil, também, de certa forma, fez com que desenvolvesse o distrito industrial ali do bairro, que também é uma outra fonte econômica importante. E Campo Grande cresce, gente, a taxa de 22% aí do registro da década de 90, o segundo maior do país. Só perdeu, nesse período, em crescimento para Barra da Tijuca, que é também um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro. Absorveu mais de 200 mil novos residentes nesse período. E se você acompanhar hoje, né, todo esse processo que está tendo de urbanização, de novos prédios, você vê que uma quantidade enorme de propostas de construção que acontecem por lá. O comércio também é autossuficiente, né? O popular calçadão de Campo Grande, né, possui, além desse espaço, ele possui 3 shoppings também. Muitas pessoas dizem que realmente é uma cidade, que o próprio comércio é independente, de certa forma, né, Priscila e Sandro? Campo Grande realmente tem áreas de cidade, porque
Você tem a sua vida lá, você consegue executar tudo que você precisa, estudar, trabalhar, comprar, né? E realmente o desenvolvimento é a largos passos. A primeira fábrica que foi se instalar lá na década de 60, aí nessa cidade da Guanabara, foi a Michelin. Então, levou as outras fábricas a partir de então para esse desenvolvimento e não parou mais. A área também tem se desenvolvido muito através do turismo atualmente, por conta desses parques que você tem falado. Muitas empresas de turismo têm como destino levar grupos para Campo Grande e o Parque da Pedra Branca como uma das principais atrações que a gente tem no estado, inclusive, não só na cidade. Exatamente. Lembrando, o Parque Nacional da Serra da Mendanha também é muito importante. São 2 parques grandes. Ele tem uma vocação. Tem gente dizendo aí, o pessoal está dizendo que da vocação que ele tem também hoje, né, que está sendo desenvolvido. Estou lendo aqui o chat, gente, aqui estou sem óculos, mas está dizendo da vocação que tem gastronômica hoje no bairro. Agora, além da gastronômica, né, é a Cláudio Santos que está falando, além da gastronômica, nós temos o ecoturismo. Aí vamos começar mais precisamente, para a gente destrinchar um pouquinho, o Parque Nacional da Serra da Mendanha, localizado no maciço de Jericinó, na Mata Atlântica, possui cachoeiras, piscinas naturais, rios e vestígios vulcânicos. Tem pista de salto de asa delta e as antenas de rádio e TV da Zona Oeste estão lá, porque até um tempo atrás Campo Grande não pegava televisão. Era um inferno, porque aqui no Sumaré, onde ficam as emissoras de televisão, quando batia no Mendanha, voltava o sinal e não deixava que fosse para lá. Ou seja, Campo Grande ficou isolado também, de certa forma, do processo da televisão por um bom tempo. Era muito complicado assistir TV por lá, né, Priscila? Sim, era difícil chegar a essas informações. Inclusive, boa parte de vertentes culturais tem um restaurante, que é um mix de cinema, que é um mix de locadora, que já foi criado pela dificuldade que os jovens tinham, virou um modelo de negócio para estar acessando esses filmes, né? E até hoje está aberto aí como um grande ponto de lazer, como faz parte do polo gastronômico de Campo Grande, muito vinculado ao Rio da Prata, ali aquelas ruas que é o point do local, né? Então, realmente, antes era bem difícil. Outra história curiosa é que justamente esse parque do Mendanha foi preservado por conta da decadência da fábrica de tecidos Bangu. Ou seja, ela precisava construir reservatórios e aquedutos, já que tecido precisa muito, né, desse material na sua constituição. Então, vinha da Serra do Mendanha. E a fábrica, por comprar todos esses terrenos, impedia que fossem ocupados e que, de certa forma, ocupação irregular e, de certa forma, manteve. E ficou ali uma confusão com a crise, ela devia muito ao Banco do Brasil, e foi justamente essa triangulação, né, município, Banco do Brasil, que era o credor, e a fábrica, que resultou na criação do parque em 2001. Ou seja, toda a história, Priscila, está interligada dessa região da Zona Oeste, né, que é uma região só, e que mesmo hoje sendo bairros gigantes, todos eles estão entrelaçados de uma certa maneira, né? Então, sim, economicamente eles se desenvolveram quase que ao mesmo tempo, muito vinculado a essa antiga trilha indígena que vai virar esse caminho imperial e que vai ser as principais formas de acessar essa região. E a fábrica Bangu, ela é um símbolo realmente do que era mais moderno na forma de se desenvolver um negócio, porque foi criado pelos ingleses. Inclusive, o futebol no Rio chega pela fábrica Bangu com o escocês, o Thomas Deadone. E o local da fábrica hoje é um shopping Bangu. Sim. E uma das responsáveis, Priscila, depois que deixou de pertencer aos ingleses, foi um empresário que era o Silveirinha, que era muito famoso. Eu tive a honra de trabalhar, foi minha produtora, olha só, num programa que eu tinha, a Alicinha Cavalcante, que era filha do Silveirinha. Então, eu conheço bem essa história, sou apaixonado também ali por Bangu, que pode ser um dos próximos bairros para a gente falar também. Com certeza, não vai faltar nem futebol, natureza. Agora, vamos para o Parque Estadual da Pedra Branca? Vamos lá. Porque ele tem esse nome porque ele é de um granito, que era um pouco mais claro do que o habitual. Também possui a maior floresta da Mata Atlântica. Depois que ele virou um parque, ele desbancou a Floresta da Tijuca, que era a maior floresta urbana do mundo, e agora virou o Parque Estadual de Pedra Branca, depois que ele foi, de certa forma, oficialmente instituído. Ou seja, o Rio de Janeiro tem as 2 maiores florestas urbanas do mundo.
Tem a Pedra do Canino, que é ideal para escalada. Na fauna, você ainda encontra onça parda, jaguatirica, preguiças, tamanduás e muitos outros. Tem um aqueduto, represas de ruínas, a sede de antigas fazendas. Além disso, tem também ali o caminho para o Museu Bispo do Rosário, de arte contemporânea, e a colônia Juliano Moreira, que era uma colônia que isolava pessoas, né, que tinham problemas mentais na época, não é? Tipo o Pinel aqui, não é, Priscila? Não, era leprosário, né? Exatamente. Leprosário, exato. Moreira é leprosário. Mas uma coisa interessante que a gente está falando aí de meio ambiente, né? Toda essa região de preservação e tudo foi importante para o reflorestamento da Floresta da Tijuca. Olha como as coisas estão ligadas, né? Opa, conta um pouquinho dessa história, dessa ligação. Porque como foi mais tardio o desenvolvimento urbano lá e realmente acabaram acontecendo essas formas de proteger, né, de não deixar a especulação imobiliária construir em determinadas áreas, em Campo Grande, nessa área do Mendanha, nessa área do Parque Estadual da Pedra Branca, você tinha a Mata Atlântica preservada. Então, quando houve a necessidade do Major Archer reflorestar a Floresta da Tijuca para restaurar os veios, né, dos rios, as nascentes do rio, as mudas foram retiradas da Fazenda Independência, ali próximo ao Mendanha, para serem reflorestadas com Mata Atlântica secundária na Floresta da Tijuca. Então, eles estão intrinsecamente ligados. O primeiro e o segundo maior parque urbano por conta desse fenômeno, né, de você retirar as mudas da Mata Atlântica para reflorestar a Floresta da Tijuca dessa região do Mendanha, dessa região do Parque Estadual da Pedra Branca. É algo fantástico. Eu tenho vários amigos que trabalham com turismo de natureza e levam vários grupos lá, além das histórias curiosas, como a história do vulcão. Então, quando a gente vai vendo, toda a cidade vai se ligando a essa área. Sim. Verdade. A Alice Franco está lembrando que o Quilombo está no Rio da Prata, no maciço da Pedra Branca. A Mariana Flor diz que tem a Esquina do Pecado, o Beco do Seridó, o Café Brasil, que ela está lembrando, acho que é a parte aí que ela está se referindo à questão da gastronomia, que a gente falou um pouquinho antes. A Cláudia Santos está dizendo, tomara que a PAI faça passeios por aqui. Vamos sim, ótima opção. Vamos mandar o pessoal lá do passeio, pessoal do passeio. Voltando, é claro, com a devida segurança, cautela. A gente sabe que a gente não vai voltar direto, né? A gente vai voltando aos poucos. Mas tá aí, já tá lá. Eu tô levando em mãos, tá? O teu pedido aí, pra gente também fazer. Pode deixar comigo que eu já ponho pilha. A Priscila já quer também já fazer passeio por lá. Gente, obrigado pela participação aqui nesse questão. A gente fecha agora, mas eu tenho a charge do Luiz Cláudio. Vamos ver o que ele ouviu da nossa conversa e o que ele transformou isso em imagem, o nosso artista fez. Ah, lá, pegou as ruínas, né, Priscila? Pegou um espaço que mostra realmente que o campo é grande, né, a ponte dos jesuítas, e construiu lá a nossa imagem para a gente. Obrigado, Luiz Cláudio.